Boa noite. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus recaiam sobre todos nós. Que nós possamos conversar um pouquinho, mais uma vez, nessa noite, sobre o tema os falsos profetas, né? Nós tínhamos colocado aí, foi distribuído o Evangelho para vocês. Em março, né, nós tínhamos falado aqui um pouco sobre não acrediteis em todos os espíritos, né? Mas antes, cuidai para que todos sejam de Deus, né? Aí nós conversamos na época, né, sobre essa possibilidade de recebermos informações, né, e vendermos aí o peixe como sem examinar, né? A gente não sabe de onde vem essas mensagens. Nós temos aí hoje na internet milhares delas, né? Então, assim, precisamos ter um filtro para tudo isso. Esse assunto, inclusive, sobre os espíritos, ou melhor, os profetas no plano espiritual, os profetas da erraticidade, como é o tema, logo está aí também uns 2, 3 itens depois, mas talvez numa próxima oportunidade, nós vamos tocar nesse assunto, que é um assunto específico, para não misturar com o que nós vamos falar hoje, que hoje nós vamos falar de nós, né? Nós. Eu costumo dizer que todos os temas que nós falamos dentro do Espiritismo, pode dar a volta que for, vai cair como um bumerangue em nós. É engraçado, né? Pode falar o que for, né? Então, nós estamos falando dos falsos profetas, mas como assim dos falsos profetas? Como se nós, né, fôssemos perfeitos, como se nós não fizéssemos profecias, promessas, falássemos palavras que não fossem algumas delas duvidosas, ou que nós não pudéssemos cumprir com tudo que nós falamos, ou que nós praticamos o que pregamos, né? De uma certa forma, tudo cai sobre nós. E o gostoso do Espiritismo é isso, né? Nós temos uma consciência que podemos falar. Eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de nós, falando de mim, percebe? Eu acho que esse é o primeiro ponto que nós temos que ter, né? Profetizar é predizer alguma coisa do futuro. Alguém, vai acontecer tal coisa, né? Sei lá, 2 meses, 1 ano, tal. O pessoal faz aí várias profecias aí, né? Tal. E algumas até chegam perto, né? Mas a maioria não dá certo, né? A maioria não dá certo, né? Nós temos o futebol, que é uma paixão, né, nossa aí, dos homens principalmente, né? E está cheio de videntes que tiram cartas, esse vai ser campeão, aquele vai ficar, né? Agora tem até inteligência artificial que fala, baseado... Não deu para acreditar em nada, né? Falaram aí uns dias aí, não aconteceu nada. Então, só para a gente entender que não é um assunto de brincadeira, né? A profecia é uma coisa mais séria, né? Nós tivemos os grandes profetas. Nem tudo que os profetas disseram aconteceu. Inclusive, um dos maiores, que é o mais recente, que nós conhecemos, foi o Nostradamus, né? Muitas coisas, se aconteceram as coisas, aconteceram isoladas, com 10% menos, alguma coisa que não abalou, não foi da forma como ele viu. Ele não era Deus, não era perfeito, então, claro, é suscetível de erros. E muitas profecias do Antigo Testamento, há quem diga que os apóstolos, né, o próprio Cristo, fez valorizar muitas daquelas profecias, para que aqueles profetas tivessem realmente a credibilidade. Pode ser que as coisas não tenham sido feitas daquela forma, mas os profetas não eram só hebreus. Nós tivemos um grande profeta, acho que na China, né? Não, ele era persa, né? O Zoroastro, persa. Zoroastro, assim falou Zaratustra, né? É mais conhecido como o nome inglês, né? Zaratustra. Assim falou Zaratustra. Alguém, 400 anos depois, escreveu um livro. Esse livro, Assim Falou Zaratustra, né? No final de, acho que 1880, foi o livro mais lido do século XIX, Assim Falou Zaratustra. Que passou um filme aí, né? A Odisseia, né? No espaço, o nascimento do homem, o surgimento, né? É mais ou menos aquilo. Mas esse Zoroastro, lá por os anos bem antigos, ele tinha dito, 400, 500 anos, sei lá quantos anos ele é, não me lembro agora, ele tinha dito a profecia sobre o menino Jesus. Falou para as pessoas, olha, quando o Sol fizer, quando uma estrela, quando os planetas entrarem, né, e tal, vocês vão até o Oriente lá,
lá na Palestina, e vocês vão se deparar com o rei do mundo, o Messias Salvador. Vão lá e comprovem isso que eu estou falando. Então, veja que realmente, né, grande profecia, que se cumpriu. Então, assim, as profecias, os profetas não se restringiram apenas aos homens dos hebreus, né? Foram os maiores, os mais conhecidos, porque por aqueles que compuseram, fizeram parte da Bíblia, né? Então, são os que nós mais conhecemos, né? Aí você tem Isaías, tem Jeremias, você tem Ezequiel, você tem Jonas, você tem Elias, Eliseu, aí vai, né? Todo tipo de profeta, os maiores e os menores, né? Mas aí, Jesus, né, chamou a atenção do povo na época, quando ele esteve aí, disse, cuidado com os falsos profetas. E aí, nós vamos ler esse primeiro trecho e conversarmos um pouquinho. Essa mensagem aqui, ela foi dita por esse espírito Luís, não deve ser o São Luís, o grande São Luís, porque quando se é São Luís, ele se apresenta como São Luís. Aqui está São Luís, deve ser um espírito amigo lá, né? Que na época, lá na cidade de Bordeaux, ele teria dito e Kardec aproveitou, veja bem, Kardec aproveitou essa mensagem para colocar na composição desse livro. Né? Ele disse assim, ó, se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, mas, ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então, não vedes quando as folhas da figueira começam a embranquecer? Não vedes os numerosos rebentos ansiando pela época da floração? E o Cristo não vos disse, conhece-se a árvore pelos seus frutos? Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má, mas se são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro poderia sair de um tronco mau. Só para a gente entender, essas palavras quase iguais estão lá no Evangelho, tá? Estão lá quase no Evangelho. Então, o Espírito trouxe essa mensagem que Jesus tinha dito, em outras palavras, um pouquinho diferente, né? Ele lembrou de começar essa mensagem com essa frase de Jesus. Aqui nós nos perguntamos, o Cristo está ali, o que significa isso hoje para nós, né? Quantos de nós aqui já, não sei, talvez alguns já passamos ou passaram por outras religiões, foram buscar ajuda espiritual, bater em determinadas portas, né? E aí Jesus fala, cuidado, se disser, olha, o Cristo está ali, pense melhor. Como é que ele falou aqui para a gente entender, reconhecer o verdadeiro local onde vai me agradar, onde eu vou sentir Deus? Eu posso ir na evangélica, minha mulher é evangélica, ela, ontem mesmo ela esteve aqui. Parabéns, é lá que ela se sente bem, então que vá, né? Lá está o teu tesouro, lá que ela colocou o tesouro dela, lá que está o coração dela. Nós colocamos o nosso tesouro aqui, então aqui está o nosso coração, né? Mas será que todas, né, são, de fato, bem intencionadas? Aí Jesus disse, e ele repetiu aqui, olha, como é que vocês reconhecem que uma banana está sazonada? Como é que você reconhece que uma fruta na sua árvore frutífera já pode ser apanhada para consumir? Você não consegue? Como é que por exemplo, eu tenho uma plantinha lá em casa, uma horta. Eu sei quando a alface está boa, eu sei quando eu tomo. Do mesmo jeito que tem essa facilidade, ele fala que também é possível reconhecer o bom profeta e o falso profeta. Depende muito das atitudes, né? Então, de repente, como é que eu sou recebido nessa casa? Já começa daí. Ninguém gosta de ser mal recebido, né? Os bons profetas, os verdadeiros, não recebem mal as pessoas que chegam. Em lugar nenhum a gente gosta de ser mal recebido. Mas você vai a uma igreja, você vai a um local onde você precisa de um apoio espiritual, chega lá, as pessoas começam a impor regras, né, convencionais, ou falam alto, brigam, olha, você não pode ficar aqui, ficar lá. Eu mesmo já visitei várias igrejas. Curiosidade, né? Sabia que eu não ia participar de nenhuma delas, mas curiosidade, eu quis conhecer mesmo. Eu fui acho que umas 10, Congregação Cristã, Assembleia, A Deus é Amor, eu fui um monte. E tem alguns que eu não sabem nem o nome, né? Poxa, muitas delas, muito legal, muito legal. Chegou, tem uma pessoa nova, uma pessoa não tão legal, você se sente bem, né? Isso é legal, verdade. Tem outras lá que nem souberam que eu entrei.
Então, você começa... Mas claro, eu fui mais por uma experiência pessoal, mas assim, sabia que eu não iria mesmo frequentar nenhuma delas, né? Mas, de qualquer forma, quando muitas pessoas chegam nas casas espíritas, muito temerosas, com muito medo, né? E eu me lembro da primeira vez que eu entrei numa casa espírita, eu falei para o dirigente lá, olha, eu estou aqui porque não estou legal, a gente está aí com problema com a mulher, com a família toda. Então, mas eu quero que seja aqui a prática do mesmo jeito que eu tinha acabado de ler esse livro aqui, maravilhoso, lindo. Como é que eu não conhecia esse livro? O Evangelho segundo o Espiritismo, 20 anos no catolicismo e não conhecia, né? Isso aqui é tudo que eu queria, né? Mas só que se a prática não for pelo menos parecida, na próxima semana você já não vai me ver aqui. E, de fato, eu fiquei lá 22 anos, né? Para ver como que realmente, assim, ainda bem, né? Eu espero que as casas sejam assim. Aqui, eu também cheguei aqui, achei que o clima é muito parecido, o pessoal muito maravilhoso, então, as pessoas aqui, então, acho que isso é que é legal. A gente tem que ser bem recebido. Aí, é o quê? O que é isso? É aquela pera aquela maçã que está pronta para ser consumida. Então, eu percebo isso. É fácil de perceber. Então, aqui a gente sabe que é legal. Você se sente bem, você volta porque você se sente bem. Ninguém volta a um local onde é maltratado, né? Então, é por isso que Jesus disse, do mesmo jeito que você vê aí, ele fala aqui ele fala lá das videiras, né, tal, em outras palavras, mas é isso, todo mundo sabia, eu não conheço videiras, né, mas as frutas que eu conheço, eu sei que são boas para ser colhidas, assim como todos nós. É nessa facilidade, é nessas condições que ele fala, que é fácil saber o lugar que é legal. Então, nesses lugares que a gente sente bem, o que nós temos? Os verdadeiros profetas, percebe? É nesse sentido, né? E aí ele fala, continuando, segundo parágrafo, é assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que devem ser examinadas aí. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem o mais alto grau, as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, ou seja, né, a clemência, a misericórdia, né, a bondade que concilia todos os corações, e se confirmando as palavras, lhes juntam os atos, então podereis dizer, esses são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras melífluas, ou seja, melosas, né? Desconfiai dos escribas e dos fariseus, que pregam nas praças públicas vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que pretendem estar na posse da exclusiva e única verdade. Aí a gente volta, né? As frases bonitas, né? Falar bonito, quem tem o dom da oratória vai falar, né? E nós somos muito levados por isso, né? Até os nossos irmãos políticos, quantos votos eles conquistam, porque falam bonito, prometem cada coisa. Normal, né? Mas será que isso preenche o nosso coração? Será que isso toca? Quantas coisas bonitas a gente lê, mas depois, se você vai rever, fala, poxa vida, mas não me ensinou nada. Foi gostoso, mas e aí? Então, nós precisamos de algo mais consistente. Algo mais consistente. Então, ele fala aqui, se eu não vir, né, se eu não notar, pelo menos algumas virtudes das pessoas que andam comigo, por que é que eu vou insistir, achar que eu vou aprender com essas pessoas? Né? Então, a gente acaba indo embora. Né? Você não gosta daquele ambiente, porque ali não tem nada virtuoso, né? As atitudes, né? Então a gente vai conhecer aquelas casas que, né, trabalham em cima do financeiro, né? Trabalham em cima do dízimo, se a gente não sabe nem para onde vai o dízimo. Olha a diferença, a Bíblia estava aqui agora falando da necessidade de coletar algumas coisas, porque nós precisamos de um instrumento, e quando se fala em solicitar algum dinheiro para custear as cestas básicas, existe um fim. Então, está tudo aí para as pessoas verificarem, né? Não é aquele dinheiro que você coloca no envelopinho, que a maioria, você não sabe para onde vai, na verdade você até sabe, né? Então você não quer afirmar, né? Então, a gente tem essas diferenças, né? Então, a gente acaba não vendo virtude, a gente acaba achando que existem muitas casas espíritas que o custo é grande, é alto mesmo, né? Lá em São Paulo nós pagávamos um horror cada um para manter a casa e tudo, porque nós não tínhamos a sede própria, né?
mas a casa lá que o pessoal conseguiu comprar, o pessoal que desencarnou deixou como herança. Então, eu só pagava a água, a luz, o imposto daqui, entendeu? Nós já tínhamos um problema sério, tudo muito caro, muito difícil mesmo de manter. Essa casa aqui, por exemplo, graças a Deus, né, assim que eu cheguei, o seu Manuel, que, né, vocês conhecem muito bem, ele me colocou um pouco a história da casa, né? E, coincidentemente, a família envolvida na construção, eu já conhecia, né? Eu já conhecia antes de eu vir para cá. Nossa, aí a gente vai voltar naquela frase, uma árvore boa só pode dar bons frutos. Eu falei, poxa, que bom. Eu sabia que aquela família tinha algo bom. Olha onde eu vim parar. Então eu falei, foi ela, que legal. Então, assim, veja que não tem como a gente se esconder. Né? Não tem como a gente se esconder. Né? As coisas boas, as pessoas vão ficar sabendo. E as más também. Né? Por mais que a gente ache que esconde, a gente não esconde. Né? Ele está falando desconfiar das palavras melífluas. Aquilo, né? Existe uma frase, um tipo de literatura, um tipo de gramática chamada ladainha, né? A repetição. Repete-se demais as palavras. Nós não temos nada contra, né, os nossos irmãos, acho que eles são felizes, né? Mas às vezes para a gente quer algo um pouco mais sério, né? Eu cheguei a falar uma vez que uma mulher foi lá em casa e disse que era espírita, não era espírita, ela frequentava o espiritismo algumas vezes, não gostava porque era muito silêncio. Que bom, ela queria louvores, cantos, amém, Jesus, aleluia, glória, legal, porque você fica até meio, né, legal, aí é muito engraçado, porque eles são muito engraçados, faz de rir, que a gente ri, tinha um senhor lá com fogo no maligno, nossa, era muito engraçado, né? Então, assim, por quê? Porque é a cultura deles, né? É a forma deles se revelarem, né? Às vezes, para a gente, isso não, né? Então, para nós podemos considerar isso como melífluas, né? Como algo meloso, até bonito e tal, mas para nós não fica, não basta. E para eles, não se sentiriam bem aqui, porque a vida deles é aquela lá. Aquele culto gostoso para eles, louvores, cantar e tudo, né? Isso é legal, né? Não, continuando aqui, não. O Cristo não está lá, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o povo são sempre o seu próprio exemplo, mansos e humildes de coração. Acima de tudo, o mais. Os que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos serão, antes de mais nada, inteiramente modestos e humildes. Todo aquele que revela um átomo de orgulho, fugir dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos do que cada criatura traz na fronte, mas, sobretudo, nos atos, a marca da sua grandeza ou de sua decadência. Veja, nós até conversamos sobre isso agora há pouco, né? O que representa, o que eu vejo em determinado local, né? Se não é humildade, se não é aquilo que prega próximo daquilo que está, se não faz próximo daquilo que está pregando, do que está escrito, acaba se tornando como eu posso dizer, as pessoas, elas querem se enaltecer, né? Se vangloriar, né? Um primo da minha mulher, ele dirige uma igreja. Depois de muitos anos, ele conseguiu ser o pastor principal da igreja. Ficou um ano, tá? Não aguenta mais, porque está abrindo mão, coitado. Mas ele fez a parte dele. Parece que as pessoas dentro das igrejas, elas veem o pastor como um Deus, né? E ele não sabia que era isso, ele não esperava que era isso, né? Então, depois que termina o culto, ficam filas para conversar com ele, termina às 10 horas e sai lá meia-noite, né? Ele diz que não tem mais condições, né? Mas essa é uma falta de disciplina dentro, né? Assim, eu acho que dá para ele continuar, né? Dá para ele continuar sim, né? Porque ele gosta, algo que ele gosta de fazer, apenas colocar uma disciplina. Mas vocês veem a diferença que é. O que é isso? Carência. Todos nós somos carentes. Alguém parece que não, ele vai me ajudar, ele vai me salvar. Isso é carência. Então, se Jesus teria dito, né, que quando Judas estava achando ruim que aquela mulher estava lavando os pés dele, enxugando lavando com perfume, ele falou assim: mestre, você é filho de Deus, você tem que dar exemplo.
Fala para essa mulher vender esse perfume aí e distribuir para os pobres. E Jesus disse, meu filho, ela está fazendo algo que ninguém nunca fez comigo, nem me conhece, né? Tal, está me oferecendo algo que os meus presentes nunca fizeram. E outra coisa, necessitados, né? Se ela vender esse perfume aí, ela vai acabar com quantas fomes? Nenhuma, praticamente. Né? Então, veja, às vezes as pessoas entendem que acabar com a miséria é sair fazendo caridade, dando cesta básica e tudo. A cesta básica é algo em último caso, porque o ideal é que as pessoas sejam esclarecidas, né? E é obviamente da parte do governo, mas nós fazemos da parte de esclarecer, né, que elas possam entender o momento por que passam e começar a não se achar como coitadinha, não ficar mais precisando de um pastor, achando que o pastor vai resolver, que o padre, que quem está aqui, não importa, entendeu? Então, é aí que nós precisamos entender que cada um tem que fazer a sua parte. Porque se nós não fizermos a nossa parte, fatalmente, a parte que falta de Deus não vai alcançar, porque não tem como, tem que juntar. Se eu não tenho uma parte para juntar a parte de Deus, não vai dar nada, não vai dar um inteiro. Eu preciso ter a minha parte. Não, a parte de Deus não vai ter onde encaixar, entendeu? Aqui, Mateus, né, saindo um pouquinho aqui, ele falou, né? Jesus diz, cuidado com os falsos profetas, porque eles se vestem em pele de carneiro. Até estava brincando que a Débora fez um desenho, para quem recebeu, né? Tem um lobo dentro de uma pele de carneiro. Exatamente, né? E aí nós falamos para quem? Quem são esses falsos profetas, né? Quantos de nós, né, também vestimos dessa pele de carneiro? Quantos de nós, não é mesmo? Será que no dia a dia nós não nos comportamos como esses falsos profetas que fingem ser uma coisa, né? Mas no fundo, eu não sou aquilo que eu demonstrava ser em algum lugar, que eu aparentava ser, né? Será que a gente não tem, muitas vezes, agido como esse lobo, né? Só está aqui, a gente percebe que é muito mais difícil para nós nos colocarmos diretamente como lobo, porque nós temos medo de sermos vistos. Então, nós escondemos atrás da pele de carneiro. Na verdade, isso é muito grave. O que Jesus falava na época é porque havia realmente muitas pessoas que se diziam representantes da sinagoga, do templo de Deus, né? Pessoas que falavam que vinham salvar e tudo, e nós sabíamos que eles queriam mesmo prestígio. Por isso que Jesus falava fazer esse tipo de pregação, né? Nós temos um exemplo lá em Jeremias, né, que é um tal de Ananias, que na época de Nabucodonosor, lá que ele foi lá e levou o pessoal dos judeus lá para o cativeiro, né, lá na Judéia, em Jerusalém, os profetas continuaram, né, os que não foram, né, continuaram falando, nós vamos ter que salvar o nosso povo, tem que trazer o nosso povo de volta. E eis que esse Ananias se colocou como representante de Javé, Jeová, o Deus lá na época que se chamava lá na época, e ninguém sabe o nome que era esse Deus, né, dos judeus na época, né. Ele falou, é verdade, né, precisamos fazer, ele falou, eu sou enviado de Javé, né, eu recebi comunicação, e daqui 2 dias eu vou trazer todo mundo de volta, eu vou trazer as pratarias que Nabucodonosor invadiu lá com os soldados, levou as taças de ouro, de prata, tudo, saqueou realmente lá o templo, né, de Salomão, né, e eu vou trazer tudo. Aí Jeremias, sabendo disso, olha, você está enganando o povo, você não pode fazer isso, você sabe que isso é impossível você fazer. E aí a leitura traz um embate, né, do profeta Jeremias com esse profeta Ananias. E a Bíblia denominou que esse Ananias era um dos profetas, um dos falsos profetas. Ou seja, profetizar algo que ele não sabe, que ele sabe que não vai acontecer. Porque existem dois tipos de problemas, né? Existe aquele que as pessoas falam, do que leem uma carta, tem um sentimento, uma sensação, acha que vai acontecer, e falam, e erram, é uma coisa, né? Outra coisa é a pessoa saber que não vai acontecer, saber que está mentindo, saber que está inventando, são coisas
um pouco separadas, uma pior do que a outra, é bem verdade, né? Então, esse homem aí, esse Ananias, teria sido lá no Antigo Testamento considerado como um dos falsos profetas, tá certo? A outra exemplo que nós temos já é no Novo Testamento, né? Paulo de Tarso, quando ele fez a primeira viagem missionária dele com Barnabé e o Marcos, que também escreveu esse evangelho, também estava junto, chamado João Marcos, né? Eles aportaram lá na ilha, uma ilha romana, chamada Ilha de Pafos. E lá havia um palácio que tinha um procônsul chamado Sérgio Paulo. E ele, quando ouviu falar de Sérgio Paulo, ele se lembrou de alguma coisa com esse homem, de algum lugar, né? Mas aí foram para lá. Por que Sérgio Paulo convidou? Porque o Sérgio Paulo estava com uma doença, né? E os magos, lá os feiticeiros, lá o pessoal, os sacerdotes, tentaram curar e não conseguiram, né? E um deles, né, o grande mago, né, chamado Simão Bar Jesus, só o nome dele, Simão Bar Jesus, né? Ele tentou de todas as formas e tudo, né? Só que ele era ilusionista, ele ganhava dinheiro, ele estava ganhando da corte romana, né? Quando Paulo chegou com Barnabé, ele já ficou com medo, né? E Paulo já percebeu que ele estava sendo embusteiro, né? E não conseguia fazer. E aí Paulo pediu para esse procônsul, deixa, posso tentar? E aí ele fez as orações, conseguiu chamar, né, a presença de Deus lá, e com todo o poder que ele tinha, conhecimento, né, de cura mediúnica, né? E melhorou, deu logo um alívio. E aí o outro homem foi mandado embora, né? E ficou com raiva porque tirou o ganha-pão dele. Veja, olha a diferença, né? Uma coisa é aquele profeta Ananias lá, 500 anos atrás, né, falar que ele ia queria trazer o povo de volta, né, seus contemporâneos judeus. Não estava vendendo nada, não estava ganhando dinheiro em cima disso, até que a gente saiba, né? Mas esse homem, né, Simão Bar Jesus, ele estava ganhando dinheiro. Então, são vários tipos de falsos profetas. Né? O que esses nossos companheiros hoje que se prometem as coisas, que leem, até os astrólogos, que não, às vezes nem sabem, ou sabem que não tem conhecimento. Imagina, né? Eu, inclusive, já comecei a fazer um curso de astrologia, a hora que eu falei, pelo amor de Deus, não é para mim. Não faz o menor sentido, né? Então, assim, você querer enveredar por um caminho que não faz, não tem como, não é o seu perfil. Você veio para outra coisa, né? Então, não pense que você vai salvar o mundo, né? E só vou falar bobagens. Né? Eu preciso mais de uma encarnação inteira, né? Então, só na próxima, né? Encarnação inteira para poder começar de novo, né? Tá? E, então, são vários tipos de falsos profetas, até que a volta que dê chegue para nós, né? Não podemos nos esquecer de que nós somos o maior alvo desses, né, de tudo isso. Que, quem de nós que atira a primeira pedra, né, aquele que nunca descumpriu, ou deixou de cumprir algo que prometeu, ou falou algo. Sei lá, a vida não é só ontem, nem hoje, nem amanhã. A vida é uma vida inteira. Quantas coisas nós já fizemos, né? Acho que nós temos que ter essa humildade, né? E Jesus, né? Até Jesus foi considerado falso profeta. No início, os judeus, os fariseus, principalmente, achavam que Jesus era um impostor, que era falso profeta. Alguns falaram que ele falava em nome do demônio. Não é isso? Não sei o que e tal. Curava o nome do demônio. Ele faz aquilo, mas não é em nome de Deus. Porque não sei o que. Quantas e quantas? Só que com o tempo, os espiões do Sinédrio, a de Herodes, voltavam para ele e falavam, meu amigo, olha, pode ser que ele não seja de Deus, mas não dá para desacreditar no que ele faz. Eu vi o cara andando, eu conheço esse homem desde criança, sempre foi paraplégico, sempre foi, e agora ele está andando. Como é que nós nunca fizemos isso? Como é que esse homem pode? Não pode ser coisa do diabo. Então, veja, muitas pessoas se converteram ao cristianismo porque viram e testificaram, testemunharam realmente aquelas curas que Jesus fazia. Como é que pode ser falso profeta? Mas só que, tanto que, no fundo, depois, acabaram mudando o tema e colocaram Jesus como, como é que fala, que baderneiro, né? Aquele que desviava a fé pública, causava insulto, né? Desrespeitava as leis, já não era mais um falso profeta. Já não tinha mais como eles falarem que era um falso profeta. Porque estava muito claro como uma maçã que está madura, eles também viam Jesus como um filho de Deus. Só que o orgulho é muito maior
do que qualquer outra coisa, né? O orgulho é muito maior. Não deixava que eles baixassem a cabeça, que eles abrissem mão, que eles simplesmente, olha, tá bom, senhor, tá bom, vamos abrir mão. Jamais, né? Jamais eles iam fazer isso. E nós, quantas vezes, pelo nosso orgulho, nós desviamos, nós fazemos um monte de coisa. Normal, normal, né? Então, a gente atira, a gente aponta o dedo lá atrás, e quem garante que nós não éramos um daqueles servidores lá, né? Então, nós, do Espírito, temos essa conveniência de atacar, porque nós estamos atacando a nós mesmos, na maioria das vezes, não é mesmo? Ele fala que muitos falsos profetas apresentam sinais de prodígios. Nós tivemos um tempo aqui, nós falamos uma vez, na época de Kardec, que quase sucumbiu ao espiritismo por conta de algumas pessoas interesseiras que achavam que poderiam suplantar o espiritismo, poderiam mostrar a mesma coisa que os espíritos mostravam, né? Nós falamos de uns irmãos Davenport, uns irmãos, eles eram americanos, eles foram fazer turnê, fazer apresentação, e eles fizeram ilusionismo, tudo mentira, né? Tudo mágica. Então, lotava, ganhava dinheiro horrores, lotava os teatros, né? O piano tocava sozinho, mas era o espírito que tocava, segundo eles, né? Até que algum corajoso entrou lá e viu que tinha alguém lá embaixo com uma cordinha lá, puxando as ali. Então, esses são camaradas que eles não fazem prodígio, é diferente, né? Eles fazem ilusionismos, né? Eles fazem a gente acreditar que estão fazendo prodígio. Né? Então, em nome, com o tempo, tanto é que Kardec teve problemas sérios, né? Ele estava realmente muito, ainda bem que ele tinha uma força por trás dele, né? Inclusive a esposa dele, né? E no fim, quando ele desencarnou, a esposa dele ficou, acho que, mais 10 anos viva, né? Já era 8 anos mais velha que ele, não viveu mais 10 anos. Ou seja, ela sofreu demais, horrores, os processos caíram tudo em cima dela, por conta do quê? Por conta de que as pessoas, agora nós podemos atacar, agora a cabeça moveu, e aí realmente, por conta do quê? Por conta dessas pessoas que querem ganhar dinheiro. Na época das irmãs Fox, vai ter um filme, acho que daqui a um ano, né, nós vamos ver a realidade das irmãs Fox. Também achavam que elas podiam ganhar dinheiro, fizeram elas mentir da outra vez, fizeram retirar, depois voltaram, e elas foram tidas como endemoniadas. Por quê? Porque sempre tem alguém por trás querendo ganhar dinheiro em cima disso. Fama, dinheiro, não é mesmo? Então, todas as vezes que a gente se aproximar de algo, dá para a gente se lembrar da nossa fruta madurinha. Será que aqui tem aquela fruta madura? Será que eu estou do lado de um pomar assazonado, né, que está pronto para colher? Né? Aí você começa a verificar quem são as pessoas, como é o comportamento, como as pessoas falam, né? O que elas pedem, o que elas ordenam, como que é o respeito. Isso é muito fácil da gente averiguar, assim como as nossas frutas, né? Até aqui alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Uma pergunta? Quem de vocês já foi falso profeta? Ninguém, né? Hoje. Todos nós, né? De certa forma, em algum momento da vida, sei lá, vamos ver quando a gente é adolescente, é mais fácil ainda, né? Quando os pais pegam a gente em algum meio, de alguma desobediência, aí a gente faz isso. Mas a gente continua fazendo isso também. Quando é tudo, né? Amenizar, né? Esse outro item aí, é uma continuação, né, da nossa leitura. Em casa, se vocês tiverem um livro, vocês podem ler. Mas eu peguei uma frase que eu achei muito importante, né? Que ele fala, o Erasto, um item do Erasto aí que fala. Erasto foi o discípulo de Paulo, né? Ele fala que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Esse é que é legal, né? Às vezes a gente vê pessoas que desencarnam. Olha, quanto que essa pessoa fazia. Nós começamos a saber quem era essa pessoa de verdade.
né? Eu até li hoje uma coisa que me emocionou muito, né? A história daquela mulher que nasceu lá no Nordeste, e uma mulher preta, né? E ela conseguiu fazer uns estudos, pouquinho depois ela adquiriu uma certa confiança e conseguiu vir para o Rio de Janeiro. E aí ela trabalhava e ela pegava um ônibus, um bonde, sei lá, ela começou a se engraçar lá com o motorista e tiveram um romance. Ela engravidou, mas ele não quis saber do filho. E aí ela saiu do emprego, arrumou um emprego na casa de família, né? E a criança nasceu, acho que 1 ou 2 anos, teve um desentendimento, ela foi mandada embora, saiu e foi morar lá naquelas comunidades, né? Bem simples mesmo. E aí a família ficou com muita... Mas ela se esforçou muito, não sei como, estou resumindo demais a história dela, né? Por causa do tempo. Mas ela simplesmente estava ali firme, cuidava do filho. Tudo que ela tinha na vida era o filho. E aí a patroa se arrependeu, ficou com remorso e foi lá na comunidade buscá-la, né? Só que ela estava com tuberculose, muito afetada, isso foi em 1940, 45, né? 43, 44. E ela falou assim, olha, não, leve o vamos lá para casa, vamos lá, eu trato de vocês. Ela falou, não, eu não tenho mais chance de viver, e eu vou transmitir essa doença para vocês. Então, leve pelo menos o meu filho, e assim você pode cuidar dele, eu sei que ele vai ter bem cuidado. Aí, assim, tem uns 6 meses, a mulher morreu, e ela ficou cuidando, a patroa ficou cuidando desse filhinho, né? E a mãe desses meninos chama Maria do Carmo, né? E aí a filha dessa patroa casou e vou adotar essa criança, e adotou a criança, né? E aí ela foi para Minas Gerais, na cidade de Três Pontas. Sabe de quem que eu estou falando, dessa criança? Milton Nascimento. Só isso, Milton Nascimento. Uma história muito bonita, me emocionou bastante. Aí a pessoa falou assim, agora, quando vocês ouvirem a música Maria, Maria, vocês vão ouvir de uma forma diferente. E realmente, né? Então, a letra que ele escreveu para a mãe dele, eu nem sabia, né? Então, veja a força que tem uma pessoa quando ela está imbuída de verdade. A verdade prevalece. A gente sempre fala que a verdade prevalece. Podemos mentir, mas a verdade vai prevalecer. A mentira tem perna curta, e tem mesmo, entendeu? Então, ela conseguiu, com todos os sacrifícios que ela passou, que ela teve, venceu, né? Venceu. Esse era o trabalho dela. Essa era a missão dela. E qual é a missão de cada um de nós? É fazer até onde nós aguentarmos. Tudo que nós pudermos fazer, que é a nosso alcance, é a nossa missão. Né? Principalmente se nós nos desviarmos, né? Nos sairmos do laço daquelas pessoas que nós julgamos, que não são tão verdadeiras, né? Nas palavras, nos compromissos, né? Que nós pudermos ajudar essas pessoas, dando nosso exemplo, que bom. No contrário, Jesus disse, olha, o Espírito falou, Jesus não está ali. Cuidado aí, não tem Jesus. Está procurando Jesus no lugar errado, entendeu? Então, assim, é bom que a gente consiga sair hoje daqui com esse sentimento de sabermos distinguir quando a maçã está para ser comida, da mesma forma, o lugar que nós vamos, se é bom ou se não é para nosso futuro, para nossa vida, para o nosso engrandecimento. Tá bom, pessoal? Era isso. Obrigado. Obrigado.